Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 6. Preocupações crescentes. O Castelo da Muralha Negro. Jon não esperava uma recepção tão fria quando chegou aqui. Embora não esperasse nenhum tipo de festa ou celebração, Jon não esperava muitos olhares de desprezo direcionados à sua pessoa. Ned o havia avisado no dia anterior antes de todos deixarem Winterfell, mas mesmo com todos os avisos, o antigo bastardo de Winterfell não era bem-vindo por muitos dos membros da Patrulha da Noite. Por aqueles que iriam se tornar membros da Patrulha da Noite. As únicas duas pessoas que realmente acolheram melhor sua presença foram o Lorde Comandante Jeor Mormont e o velho cego, Mestre Aemon. Enquanto andava por aí, Jon notou que muitos dos membros da Patrulha da Noite, seus futuros membros, eram aqueles da persuasão desonrosa. Pelo que Tyrion conseguiu aprender sendo ele mesmo, muitas pessoas aqui tiveram a escolha de escolher o negro ou ter suas cabeças arrancadas do pescoço. Muitos dos homens aqui assassinaram seus vizinhos ou pessoas aleatórias, estupraram mulheres de apenas 15 anos e até roubaram coisas de que não precisavam simplesmente porque achavam que ninguém os pegaria. Para esses homens, verem um ex-bastardo subir na hierarquia de ser reconhecido como filho de um alto senhor fez seu sangue ferver. Jon quase desejou que Tyrion ainda estivesse ali, mas o diabinho da casa Lannister fez o que pretendia fazer e partiu há 2 dias de volta para Winterfell. Atualmente, o mais bravo de todos os membros da Patrulha da Noite na Muralha era o primeiro patrulheiro Alizer Thorne. O homem parecia nunca ter conhecido um momento feliz em sua vida e provavelmente não conhecia se estivesse aqui na muralha durante a maior parte dela. No exato momento em que Jon chegou, Alizer imediatamente o mirou com um intenso grau de desdém, e ele deixou perfeitamente claro para Jon que ele não era bem-vindo na muralha. Bastardo ou não. Até que finalmente Jon se cansou das palavras agressivas e decidiu ir direto ao ponto. Por quê? Por que você não gosta de mim, Alizer? O que eu fiz para justificar seu ódio por mim? Perguntou Jon depois de se cansar da atitude raivosa do homem. Por quê? Por que não? Você é um bastardo de um alto senhor. Você teve um estilo de vida confortável onde outros aqui tiveram que lutar e se esforçar pelo que eles têm agora. Para piorar as coisas, você foi legitimado por seu pai para garantir ainda mais seu título chique de senhor quando você merece estar na sujeira com o resto dos bastardos aqui. Você anda por aí como se nada pudesse machucá-lo. Nada pode tocá-lo. Simplesmente porque você agora é nomeado filho de um alto senhor de Winterfell. No que me diz respeito, você de um Stark é um Snow, e eu nunca vou considerá-lo nada mais do que um bastardo. Eu não me importo se você escolher o negro ou não, mas se você tentar se tornar um de nós, eu vou garantir que seu tempo aqui não seja aquele em que meus irmãos e eu esperamos por você de pés. Mãos, disse Alizer com Jon olhando de volta e ficando na cara do homem. Eu não pedi para ser um bastardo de Ned Stark. Eu fui um nos primeiros anos da minha vida e não foi nada agradável. Levei anos para a mulher que eu eventualmente chamaria de mãe me aceitar como seu filho. Foi preciso uma experiência de quase morte antes que eu tivesse a honra de ser feito um membro oficial da casa Stark. Mas eu nunca tomei o que eles me deram como garantido. Nunca! Se eu me tornasse um membro da Patrulha da Noite, seria para ajudar a defender a muralha contra qualquer ameaça que residisse lá, e eu não poderia me importar menos com o que você ou qualquer outra pessoa pensasse de mim. Meu dever é defender o reino. Não ganhar um concurso de popularidade com o resto dos membros aqui. Se você tem um problema com a minha existência, primeiro patrulheiro, então talvez você queira resolver isso com nossas espadas e punhos, desafiou Jon com Alizer estreitando os olhos para ele. Como se eu quisesse manchar minha espada com seu sangue bastardo, comentou Alizer com raiva. E eu lhe asseguro, primeiro patrulheiro, eu preferiria não manchar minha lâmina com seu sangue também, se possível. Eu teria que derreter a espada até virar nada depois de enfiá-la em seu pequeno coração amargo, rebateu Jon friamente, com Alizer parecendo enfurecido com isso. Chega!
Alizer, deixe o garoto Stark em paz. Ele ainda não é um membro da patrulha, então não haja como se fosse superior a ele, ordenou Jeor Mormon enquanto descia os degraus que levavam ao seu escritório. Sim, senhor comandante, disse Alizer com raiva antes de ir embora com amargura na voz e nos olhos. Minhas desculpas, senhor comandante. Eu estava cansado e farto de seu assédio constante à minha pessoa, disse Jon com Jeor assentindo com um pequeno sorriso, apesar de seu rosto frio. Você tem a personalidade honrada do seu pai, Jon Stark. Uma coisa muito rara de se ter nesses dias sombrios pela frente. Além disso, Alizer é um babaca com uma personalidade tão fria quanto os invernos daqui. Ele odeia tudo e todos aqui em todos os lugares. Incluindo a si mesmo, comentou Jeor antes que os dois entrassem em seu escritório para conversar mais. Meu pai me queria aqui para ajudar a fazer uma avaliação sobre a patrulha da noite e a muralha em si. Ele está preocupado com o número de membros aqui sendo muito pequeno e o equipamento estando desatualizado, respondeu Jon com Jeor assentindo. Sim, ele está certo em querer um agora. Os membros da patrulha da noite são uma fração do que já foram no auge de seu poder. Os números que possuímos são tão baixos que mal conseguimos cobrir o que consideramos o número mínimo para cada castelo ao longo da muralha. O equipamento de cerco está desatualizado e alguns deles nem funcionam mais, com as várias peças necessárias para substituí-los sendo inexistentes aqui. As espadas e escudos que temos estão ficando de baixa qualidade devido ao clima frio, dificultando mantê-los adequadamente conservados, respondeu Jeor com Jon fazendo careta. Meu pai encontrou um desertor da patrulha da noite alguns meses atrás. O homem alegou ter visto os caminhantes brancos antes de perder a mão para a espada do meu pai, disse Jon com Jeor franzindo a testa. Esse foi o quarto desertor que tivemos só neste mês. Pegamos mais 3 tentando fugir há 2 semanas e os matamos. Todos eles disseram a mesma coisa em relação aos caminhantes brancos. Presumi que eram os selvagens usando algum tipo de tática de intimidação para fazer os membros da patrulha da noite abandonarem seus postos, disse Jeor com Jon agora franzindo a testa. Perdoe-me por dizer isso, senhor comandante, mas, e se o que esses homens viram não fossem de fato os Wildings, como você supôs inicialmente? E se o que esses homens viram fossem de fato os caminhantes brancos? Questionou Jon com o rosto de Jeor ficando mortalmente sério. Essa é uma acusação muito séria, Lord Stark. Uma que não estou inclinado a pensar, muito menos considerar como verdade, declarou Jeor friamente, mas viu Jon sustentar seu olhar. Eu sei que você não quer considerar isso como verdade, Lord Comandante. Nem eu quero considerar isso como verdade e fui eu quem sugeriu isso como uma possibilidade. Mas e se os caminhantes brancos existirem e estiverem espreitando além da muralha? E se aqueles homens que abandonaram seus postos realmente viram os caminhantes brancos? Não selvagens, mas os verdadeiros caminhantes brancos, questionou Jon com Jeor olhando com raiva para ele por um segundo antes de pensar nas palavras do Stark em sua cabeça e se acalmar um pouco. Ignorância é uma bênção. É o que alguns dizem quando se trata de viver uma vida sem saber dos perigos que espreitam nas sombras. Nunca me considerei ignorante em relação aos assuntos da patrulha da noite. Simplesmente porque não encontrei nenhuma forma de bem-aventurança em ser o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. No entanto, se o que você disse é realmente verdade, e esses eram de fato caminhantes brancos, então temos problemas muito maiores além dos selvagens, disse Jeor com um suspiro pesado saindo dele. A Patrulha da Noite precisa de mais homens. E melhor equipamento. Posso enviar um corvo para meu pai em Porto Real. Ele foi recentemente nomeado mão do rei e pode levar mais homens para a muralha enquanto garante que novos equipamentos sejam enviados aqui para melhorar as defesas. Se os caminhantes brancos estão vindo em nossa direção, mesmo que lentamente, eles estão sem dúvida pressionando os selvagens para passar pela muralha, e torná-los mais agressivos no processo, disse. Jon com Jeor assentindo, já que ele seria da mesma forma se os caminhantes brancos estivessem do lado deles da muralha. Mande um corvo para ele imediatamente, mas não mencione os caminhantes brancos. Não quero causar pânico desnecessário no resto do reino. Apenas diga a ele que precisamos de mais homens e melhores suprimentos, junto com algumas pessoas capazes de usá-los, respondeu Jeor com Jon concordando com a ideia.
Farei isso imediatamente e então voltarei para Winterfell. Sem ofender o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, mas não acho que me juntarei a vocês. Em um ponto, eu poderia ter considerado isso, mas agora, sinto que minha vida poderia ser melhor aproveitada em outro lugar, disse Jon com Jeor concordando. Eu concordo. Você tem um grande potencial, Jon Stark. Uma boa cabeça forte sobre seus ombros e tem aquele olhar de alguém que poderia ser um grande líder com o professor certo para guiá-lo no caminho. Se você se juntasse à Patrulha da Noite, eu poderia fazer isso acontecer como Lorde Comandante, mas como você disse, seu caminho na vida não é aqui. Não mais, disse Jeor com Jon assentindo. Obrigado, senhor comandante. Não tenho dúvidas de que você seria um ótimo professor. Meu pai Ned Stark e meu tio Benjen sempre falam muito bem de você. Se você precisar de uma espada extra, mesmo que eu não seja um da Patrulha da Noite, atenderei ao chamado e tentarei ajudar de qualquer maneira que puder, disse Jon com Jeor sorrindo para ele. Rezo para nunca ter que recorrer a você, Jon Stark. Mesmo assim, manterei suas palavras em mente caso eu precise de sua espada em uma batalha que espero que nunca aconteça, disse Jeor antes que os dois apertassem as mãos e Jon deixasse o escritório. Do homem. Enquanto isso, os dois homens se perguntavam o que poderia ter acontecido se um homem tivesse ficado para assumir o comando do negro e o outro tivesse treinado para ser seu sucessor. Red Keep ó pátio, ouvi dizer que você está lendo um livro antigo, comentou Petyr Baelis para Ned e Naruto enquanto os dois conversavam sobre o torneio que estava por vir. Pycelle fala demais, disse Ned enquanto Petyr sorria. Oh, ele nunca para de falar quando você o faz falar. Um péssimo hábito, com certeza. Falando em hábitos, você conhece Sorril do Vale? Não é de se surpreender. Ele era, na verdade, até recentemente um escudeiro. Escudeiro de Lord Arryn, para ser exato. Você deve achar interessante saber que ele foi recentemente nomeado cavaleiro quase imediatamente após a morte prematura de seu mestre, disse Petyr com seu sorriso habitual no rosto. Cavaleiro? Por quê? E por que você está nos contando isso? Perguntou Ned, com ele e Naruto olhando para o homem com desconfiança. Eu prometi a Cat que te ajudaria. Isso não está ajudando? Perguntou Petyr, com Ned inseguro se queria responder a última parte, então decidiu dizer outra coisa. Onde está Sorril agora? Perguntou Ned enquanto o sorriso de Petyr aumentava. Por mais tentador que seja responder, eu aconselharia não saber a resposta. Você vê aquele passarinho ali? Um dos pequenos espiões de Varys. Parece que a aranha se interessou bastante por você desde que chegou a Porto Real. Agora olhe ali, a mão, aquela pertence à rainha. Assim como Varys, ela também está interessada em sua pequena investigação sobre a morte de Jon Arryn. E você vê aquele cetro ali, fingindo estar lendo um livro? Aquele é meu, ofereceu Petyr após apontar cada agente ao redor deles. Naruto fez uma nota mental para lembrar quem eram esses indivíduos, para que ele soubesse quem servia a quem nessa pequena rede de espionagem. Entendo. Acho que terminamos aqui, Lord Baelis. Obrigado, respondeu Ned enquanto observava o homem se curvar e deixar a presença deles. Interessante que ele desejaria que ficássemos longe de Sorril apesar de seus avisos. Você pensaria que ele pelo menos respondeu à pergunta sobre o motivo pelo qual o homem foi nomeado cavaleiro. Um homem como esse, que não sabe ou se recusa a responder claramente, tem algo a esconder. O tempo todo fingindo ser cauteloso e inteligente, comentou Naruto com Ned assentindo. Sim, é verdade. Teremos que ter cuidado com ele se seus agentes forem tão desavisados quanto os agentes da Aranha e da Rainha, respondeu Ned com Naruto assentindo e o sábio ficou satisfeito que a mão do rei estava aprendendo. Consegui refazer os últimos passos de Jon antes dele perguntar sobre o livro e sua morte. Aparentemente, ele visitou um ferreiro na cidade, mas para que fim ainda me ilude. Jon não precisava de nenhuma arma consertada ou comprada, então minha única conclusão tirada disso foi que havia algo ou alguém lá que chamou sua atenção. Deveríamos ir lá em seguida, disse Naruto com Ned assentindo, já que Jon não ia a lugar nenhum sem motivo. Sim, eu irei assim que o torneio começar.
Com o grande número de pessoas atualmente em Porto Real e muitos dos cavaleiros buscando melhorar ou comprar o que precisam para isso, conseguir um momento com o ferreiro em questão será quase impossível, disse Ned com Naruto assentindo, já que a cidade estava ficando lotada e os negócios formariam uma parede sobre si mesma com a fila de clientes querendo coisas pouco antes do torneio começar. E fale com Sorril depois disso. Quero saber por que ele foi nomeado cavaleiro depois que John Arryn morreu, disse Naruto, embora tivesse uma ideia do que era ou uma ideia do que era. O homem estava claramente envolvido na morte de John Arryn e colocou veneno na comida ou bebida do homem quando John não estava olhando, ou ele foi uma distração para que outra pessoa pudesse fazer isso. Alguns dias depois, o torneio feito pelo rei para homenagear sua nova mão não poderia vir cedo o suficiente para Ned, pois ele queria que isso acabasse logo. No momento, a mão do rei estava com um de seus homens leais Jory de Winterfell para investigar o ferreiro, sabendo que os negócios do homem tinham diminuído agora que o torneio havia começado. O próprio Naruto sentou-se com as duas filhas de Ned para assistir à parte da justa da competição. Arya estava ansiosa pela luta por causa da violência que ela representava e do que ela queria fazer parte na vida. Sansa viu isso como uma maneira de se aproximar de Joffrey, mas o interesse do príncipe por ela era aleatório na melhor das hipóteses, e ele parecia bravo ao olhar por ela em direção ao sábio. A jovem queria dizer a Naruto para se mudar para outro lugar, mas ela sabia que seu pai não aprovaria isso devido ao homem ser a proteção máxima para suas filhas ao assistir a essa demonstração de violência. Ela passou algum tempo com Lady Mordane na sala do trono, onde a mulher idosa, porém perspicaz, explicou como, uma vez casando-se com o príncipe Joffrey e se tornando rainha, ela teria que ficar na sala para apresentar o futuro herdeiro do rei. Como Sansa deveria esperar dar a Joffrey meninos e meninas, e mesmo que fossem apenas meninas, que Joffrey a amaria de qualquer maneira. Enquanto Sansa sabia que um dia produziria meninos e meninas, se o fato de ter 3 irmãos, uma pequena parte da garota se perguntava se casar com Joffrey não seria talvez um erro? Ele era charmoso. Disso não havia dúvida. Mas houve aqueles momentos em que ele também foi cruel e claramente não se importava com a opinião dos outros, a menos que seus interesses se entrelaçassem com os dele. Sansa sabia que se ela fosse fazer Joffrey amá-la, então ela teria que abandonar tudo que a tornava uma Stark e fazer as coisas que seu futuro marido gostava de fazer. Mas tal ação valeria a pena? Ela poderia abandonar o amor que sua própria família e os princípios ou honra que eles tinham pelo futuro rei, que pode ter interesses questionáveis. Interesses que iam contra tudo que ela conhecia e acreditava? Se você continuar fazendo essa cara feia para mim, vai ficar assim pelo resto da sua vida, comentou Naruto, ignorando o olhar carrancudo que Sansa lançava a ele. Você não tinha o direito de bater no príncipe Joffrey, sussurrou Sansa para que ninguém pudesse ouvi-los conversando. E ele não tinha o direito de tentar matar sua irmãzinha, mas nós dois fizemos coisas que alguns diriam que não são apropriadas para nossa posição na vida, rebateu Naruto, enquanto Sansa desviava o olhar, pois sabia que era verdade. Foi um acidente, sussurrou Sansa enquanto Naruto zombava. Altamente improvável, minha querida, e todos nós sabemos disso. Não viva uma vida de negação. A ignorância é uma bênção até que alguém lhe dê um tapa no gosto frio da realidade. Você pode gostar da ideia de um dia se casar com o príncipe Joffrey simplesmente porque ele é um príncipe e isso é o que toda garota da sua idade sonha que aconteça com elas desde que ouviram histórias quando crianças. Mas ouvir histórias de príncipes e reis é totalmente diferente de realmente conhecer qualquer um deles pessoalmente. Um exemplo é o próprio rei bebendo vinho e se enchendo a ponto de ser incrível que ele não esteja arrastando as palavras demais, onde ninguém pode entendê-lo, comentou Naruto antes de apontar para Robert em seu trono com Cersei sentada ao lado dele. Estamos sentados aqui o dia todo. Comecem a maldita justa antes que eu me mije nas calças. Declarou Robert bêbado enquanto Cersei parecia enojada e humilhada pelas palavras do marido antes de sair para ficar longe dele. Viu? Perguntou Naruto enquanto Sansa tinha que admitir que o atual rei não era o rei gracioso e bem cuidado que se esperaria da realeza. Quem é esse? Perguntou Sansa para distrair sua mente das palavras de Naruto.
Esse seria Sr. Gregor Clegane. Eles o chamam de Montanha. Ele é o irmão mais velho do cão de caça. A casa Clegane é conhecida por gerar homens gigantes, mas Gregor é o maior no registro da família, com o cão de caça em segundo lugar, respondeu Petir de trás do grupo e apontou para o cão de caça, que atualmente olhava para seu irmão com aversão. Entendo. E seu oponente? Perguntou Sansa ao ver outro cavaleiro parado ao lado da montanha e parecendo um anão em comparação. Sorriu do Vale. Antes, ele era na verdade o escudeiro pessoal do falecido Jon Arryn. Ele não parece bem preparado para sua nova posição. Respondeu Petir com diversão enquanto Naruto simplesmente observava os dois se curvarem respeitosamente ao seu rei. Sim, sim. Chega dessa pompa sangrenta. Vamos lá! Exclamou Robert impacientemente enquanto derramava um pouco de seu vinho no processo. Com os dois homens indo em direção aos seus cavalos, ficou claro para todos que essa luta seria muito unilateral, e somente um tolo apostaria contra a montanha nessa disputa. Sorriu foi recentemente nomeado cavaleiro e não tinha experiência em combate em seu nome e só teve algumas corridas de treino injustas. O homem só entrou para ganhar ouro e glória ao provar que era digno de seu novo título para que uma casa respeitada o aceitasse. Para entrar em uma casa onde ele pudesse servir e talvez um dia se casar com ela para viver uma vida de semi-luxo. Ou seja, a casa Lannister, com sua vasta riqueza pagando mais homens do que qualquer outra casa dos Sete Reinos. A montanha que cavalga, no entanto. O nome de Sr. Gregor Clegane era infame há anos, desde que ele era criança. O garoto, que se tornaria esse homem, havia matado muito antes que a maioria das crianças pudesse entender o conceito de vida e morte. O homem havia matado, estuprado e saqueado, e não nessa ordem específica, mais vezes do que os matemáticos mais habilidosos poderiam contar. Ele havia lutado muitas vezes, matado algumas pessoas fazendo isso também. Não tantas quanto você pensaria, mas a contagem de mortes nos torneios em que ele foi quando foi mantido ainda era a mais alta de qualquer outro cavaleiro nomeado. Embora chamá-lo de cavaleiro fosse um exagero e a única razão pela qual Gregor conseguiu manter seu título foi porque Tywin Lannister tinha grande influência dentro da coroa. Como esperado, quando a trombeta soou para significar o início da partida, os dois homens atacaram o outro, lanças erguidas, com a intenção de atingir o outro e derrubá-lo do cavalo. Esse era o nome do jogo e, embora as regras não permitissem exatamente a morte de um dos competidores, era desaprovado, pois deixava os espectadores enjoados ao ver a morte. Que é exatamente o que aconteceu aqui com a morte de Sorril do Vale nas mãos da montanha devido a um longo pedaço de madeira da lança de Gregor perfurando sua garganta no pescoço. Sansa gritou como a maioria das pessoas assistindo, já que ela nunca esperava que tal coisa acontecesse e pensou nas justas como uma competição amigável entre homens em um duelo de honra. Arya ficou chocada e um tanto encantada com a visão, pois esperava ver alguma forma de violência quando os dois homens se enfrentassem, mas a morte foi inesperada do mesmo jeito. Ainda assim, como Sansa, a visão disso para Arya não foi apenas um chamado para o quão sérias as coisas eram, mas que as coisas poderiam piorar durante o resto da justa, e com ainda mais mortes mais tarde. Bem, isso era de se esperar. Ned e eu estávamos bisbilhotando qualquer coisa relacionada a Jon Arryn e o dito escudeiro que virou cavaleiro do homem é morto contra o único oponente que ele não tinha chance de vencer. Adicione ao fato de que a montanha é um agente bem conhecido dos Lannisters quando chamado para servir, não é nenhuma surpresa real. Ainda assim, algo me diz que Petyr estava envolvido nessa confusão desde que ele mencionou Sorriu em primeiro lugar para Ned e para mim. O homem está jogando dos dois lados. Ele quer que o lobo e o leão lutem. Faça parecer que os Lannisters estão encobrindo as coisas destruindo ou matando qualquer um que saiba de algo em torno de Jon Arryn. Pena que ele não percebe que fiz uma visita a Sorriu mais cedo e consegui uma confissão dele com meu Sharingan. Kurama pode ter odiado essa maldita coisa por razões óbvias, mas, caramba, ela tem sua utilidade quando é preciso arrancar a verdade das pessoas, pensou Naruto sorrindo por trás da máscara sobre. Como esses conspiradores acreditavam estar à frente da curva quando não poderiam estar mais atrás? Naruto também sentiu que Petyr estava feliz, mas por razões diferentes. Não é o que você esperava, eu acho.
Alguém já lhe contou sobre a montanha e o cão de caça, ofereceu Petyr enquanto se inclinava para falar com Naruto, Sansa e Arya. Eu ouvi sobre isso. Esses dois não. Eu preferiria que você não marcasse a mente deles com essa história, respondeu Naruto friamente enquanto Petyr ficou em silêncio por um momento antes de decidir continuar quando Arya olhou para ele. Curiosamente. Qual é a história? Perguntou Arya enquanto Naruto suspirava e Petyr sorria. Um adorável conto de amor fraternal. Foi quando o cão de caça era apenas um filhote. 6 anos, eu acredito, e Gregor era alguns anos mais velho. Ambos eram grandes para a idade. Gregor mais do que seu irmão mais novo e já tinha uma reputação em uma idade tão precoce. Suponho que alguns meninos simplesmente nascem com um talento para produzir tal violência. Uma noite, de acordo com o que minhas fontes dizem, o jovem Gregor encontrou seu irmãozinho Sandor brincando com um brinquedo perto do fogo. E não qualquer brinquedo, mas o brinquedo de Gregor. Um cavaleiro de madeira, por assim dizer. Gregor, sem dizer uma palavra ao ver isso, apenas agarrou seu irmãozinho desavisado pelo pescoço e enfiou seu rosto nas brasas. Gregor segurou seu irmãozinho ali enquanto o pobre menino gritava de dor, o tempo todo seu rosto derretendo, explicou Petyr com as duas meninas ficando verdes e claramente querendo ir a algum lugar para vomitar. Por que você nos contou isso? Eu já disse que sabia da história e as meninas não precisavam saber dessas coisas, questionou Naruto com Petyr sorrindo ainda mais. Minhas desculpas. Eu apenas acreditei que vocês três precisariam saber de uma história tão interessante se decidissem agir da próxima vez em defesa do próximo oponente da montanha. Além disso, eu os aconselharia a não contar essa história a ninguém agora. Se o cão de caça soubesse que ela tinha vazado, bem, eu temo que não haveria cavaleiros suficientes em Porto Real para protegê-los, respondeu Petyr com seu sorriso tão falso quanto de Sai quando interagia com Naruto antigamente. Confie em mim quando digo isso, Lord Baelis, não temo nem a montanha nem o cão de caça. Já enfrentei coisas que os fazem parecer crianças em comparação. Então, faça um favor a nós dois e calhe a boca antes de sair do meu assento e mostrar por que esse é o caso, disse Naruto em um tom frio enquanto olhava para Petyr, que decidiu ouvir seus instintos e apenas se afastar do grupo. O que provavelmente foi melhor, já que Naruto estava a cerca de 3 segundos de esfaquear o homem no rosto com uma kunai escondida debaixo da manga direita. Horda de Shao Drogo. Enquanto as coisas progrediam em Westeros, outros eventos estavam acontecendo em Essos na Horda de Khal Drogo, e isso envolveu sua nova noiva Daenerys Targaryen. Ou melhor, a rivalidade entre sua esposa e seu irmão Viserys Targaryen. Depois que Daenerys se casou com o Lorde dos Cavalos Dothraki, ela quis provar que era digna de ser a esposa de seu marido e, portanto, perguntou aos servos o que ela poderia fazer para provar isso. Depois de fazer isso, a mulher Targaryen conseguiu fazer com que Drogo não apenas a amasse, mas lhe desse um filho que ela, junto com as várias mulheres que usavam seu próprio conhecimento no assunto, tinham certeza de que seria um filho. Algo que Khal Drogo ficou satisfeito em ouvir e sabia, por seu tempo com sua nova esposa, que seu filho cresceria forte e feroz como seus ancestrais antes dele. No entanto, como todas as coisas boas da vida, surgiram certos problemas que ameaçaram esses sonhos de realmente se tornarem realidade. Neste caso, o problema era com Viserys, e sua crescente impaciência com Khal Drogo, já que o príncipe Targaryen queria levar a Horda Dothraki para o outro lado do Mar Estreito imediatamente e direto para Westeros. Uma vez que isso acontecesse, Viserys esperava que todos os seus apoiadores secretos se levantassem para garantir que um ponto de apoio adequado fosse garantido para seu exército, e tomassem o trono do usurpador que era o rei Robert. Com o passar do tempo, Viserys começou a mostrar sua impaciência e temperamento cada vez mais, e a contenção sobre o assunto estava mostrando uma rachadura perceptível agora dentro da tenda de Daenerys Targaryen. Ele tinha entrado na tenda com a criada de sua irmã, uma de suas mãos estava agarrada firmemente em seu cabelo, enquanto ele estava arrastando a mulher para dentro dela, ignorando os apelos e protestos gritantes. Você mandou essa prostituta me dar ordens? Ninguém comanda o dragão. Eu deveria ter mandado a cabeça dela de volta.
exclamou Viserys com raiva antes de empurrar a garota para o chão e olhar feio para sua irmã. Perdoe-me, Khaleesi, implorou a serva enquanto Daenerys a confortava. Silêncio agora. Está tudo bem. Leve-a para fora e deixe-nos, ordenou Daenerys para outra serva na sala e esperou que as duas mulheres saíssem antes de abordar seu irmão sobre suas ações. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Você não me comanda. Ninguém comanda um dragão, disse Viserys com uma loucura nos olhos. Eu não estava ordenando que você fizesse nada. Eu estava apenas convidando você para jantar comigo, respondeu Daenerys enquanto Viserys zombou dela antes de caminhar até uma mesa próxima. E o que é isso? Perguntou Viserys enquanto segurava algumas roupas feitas recentemente. É um presente. Eu os fiz para você, respondeu Daenerys, enquanto sua resposta só deixou Viserys ainda mais irritado e a conversa saiu do controle com sua loucura se espalhando até que ele a atingiu no rosto. 2 vezes. Você não me responde. Principalmente você. A vagabunda pessoal de algum Lorde dos Cavalos. E agora você acordou o dragão. Disse Viserys, enquanto se movia para esbofeteá-la novamente, e forte o suficiente para deixar um hematoma. Apenas para Daenerys agir antes que ele pudesse acertar Viserys no rosto com o colar, o que era irônico, já que ele primeiro jogou nela para começar, e ele caiu para o lado de dor. Era claro ver que Viserys não esperava que sua própria irmã levantasse a mão contra ele, já que ele tentou fazer Daenerys submissa aos seus caprichos e comandos para quando chegasse a hora de usá-los. Dothraki para retomar Westeros. Ele não via sua irmã como sua irmã, mas como uma ferramenta, um recurso e o punho de sua espada destinado a ser empunhado por ele mesmo. Em sua mente, se ter sua irmã sendo usada como uma prostituta para metade do mundo fuder lhe daria o trono de ferro, então Viserys a transformaria na dita prostituta para reivindicar o mundo como seu. Mas Viserys havia subestimado Daenerys em relação a ela sempre ser sua irmãzinha dócil e fazer o que ele quisesse, não importa o que ela pensasse sobre o assunto. Agora sua irmã tinha criado uma espinha dorsal. Seu tempo com Khal Drogo e os Dothraki tinha dado a sua irmã um novo espírito, força interior, e agora ela estava usando isso contra ele. Eu sou Khaleesi dos Dothraki. Eu sou a esposa do grande Khal e carrego seu filho dentro de mim. A próxima vez que você levantar sua mão para mim, será a última vez que você terá mãos. Declarou Daenerys com os olhos arregalados e um olhar quase possuído em seu rosto que brilhava com poder. Com medo dessa nova e aparentemente mais poderosa pessoa que era sua irmã, Viserys saiu correndo antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Enquanto isso acontecia, um certo sábio mascarado estava observando das sombras com um sorriso no rosto e diversão brilhando em seus 3 olhos. Então, um dos Targaryen aqui é apenas um lagarto sem espinha quando a coisa aperta, e o outro mostra potencial. Interessante. Talvez eu deva intervir mais cedo do que o esperado, pensou o clone das sombras de Naruto assistindo a esses eventos e pensando nas coisas em sua cabeça. Horas depois, Daenerys estava em sua tenda de senhora com Jorah Mormont, e ela contou a ele o que aconteceu aqui poucas horas antes com Viserys. Ela ainda não conseguia acreditar que isso aconteceu. Ela tinha batido em seu próprio irmão. O mais velho dos dois. O herdeiro do trono de ferro. O futuro rei de Westeros. O dragão que todos os homens deveriam e temeriam com um tempo. Então por que ela não temia Viserys de verdade agora? Por que ela temia a si mesma em vez dele? Eu bati nele. Não acredito que acertei o último dragão da minha casa. Exclamou Daenerys com preocupação enquanto Jorah se mantinha calmo na frente dela. Seu irmão Rhaegar Targaryen foi o último dragão de sua casa. Viserys não é nem sombra dele ou de sua linhagem. Se não fosse pelo fato de você saber com certeza que ele é seu irmão, eu questionaria sua legitimidade como um Targaryen, disse Jorah, com Daenerys não exatamente certa de como responder a isso a princípio. Mesmo que a força do seu sangue esteja em questão, ele é um Targaryen, e ainda é o rei, disse Daenerys com Jorah balançando a cabeça. Vamos falar a verdade agora. Entre nós. Só nós. Você quer ver seu irmão sentado no trono de ferro? Perguntou Jorah com Daenerys balançando a cabeça.
Não. Meu irmão nem pode mais me comandar. Como ele pode esperar governar 7 reinos de um único assento em Porto Real? Ainda assim, o povo comum está esperando que ele retorne. Ilírio disse que eles estão costurando estandartes de dragão para o dia em que ele retornar para reivindicar o trono de ferro, respondeu Daenerys com Jorah balançando a cabeça mais uma vez. O povo comum reza por chuva, saúde e um verão quente que nunca acabará. Eles não se importam com os jogos que os altos senhores jogam. Contanto que não sejam transformados em peões neles, disse Jorah com Daenerys olhando para ele agora. E pelo que exatamente você reza, Sor Jorah? Perguntou Daenerys curiosamente enquanto o homem lhe dava um sorriso fraco. Casa. Uma que me receberá de volta quando eu provar que sou digno dela, respondeu Jorah, enquanto Daenerys assentiu, pois ela tinha ouvido falar de seus crimes passados e entendia por que ele esperava que suas ações em segui-la fossem fortuitas para ele a longo prazo. Eu rezo por casa também. Infelizmente, meu irmão nunca vai retomar os 7 reinos ou o trono de ferro. Ele não conseguiria nem liderar um exército, mesmo que meu marido lhe desse um. Apesar de toda a força dos Dothraki, eles nunca nos levarão para casa, respondeu Daenerys tristemente, mas no fundo ela não se importava se a horda Dothraki de seu marido não cruzasse o mar Estreito. É por isso que vocês, Daenerys Targaryen, precisam de outra coisa. Algo mais, declarou o clone das sombras de Naruto da entrada da tenda para a surpresa dos dois que já estavam lá dentro. Quem é você? Perguntou Daenerys e estava prestes a chamar os guardas em Dothraki quando viu o rosto de Jorah empalidecer mesmo quando ele pegou sua espada. O próprio sábio demônio, sussurrou Jorah com muito medo. Já faz muito tempo, Jorah. Você se saiu bem desde que deixou Westeros. Ou tão bem quanto se pode fazer aqui em Essos. Depois que você fugiu, suspeitei que você se juntaria a um grupo mercenário como os Segundos Filhos ou algum outro grupo de espadachins. Imagine minha surpresa ao vê-lo aqui sendo guarda-costas de Viserys e Daenerys Targaryen. Embora, a julgar pelo jeito que as coisas estão indo e pelo que vi antes, você sem dúvida servirá apenas a um dos dois no futuro próximo. Embora qual Targaryen será ainda esteja no ar, disse Naruto com Jorah olhando de volta para Daenerys antes de se concentrar novamente no homem mascarado. Eu não vou. Eu não vou deixar você machucá-la, respondeu Jorah, embora estivesse claro que ele estava nervoso e com medo de Naruto. Machucá-la? Quem disse que eu estava aqui para machucá-la? Perguntou Naruto inclinando a cabeça. Você não foi enviado pelo usurpador? Perguntou Daenerys, esperando poder convencê-lo a apoiá-la. O usurpador, como você o chama, Lady Targaryen, nem sabe que estou aqui, e eu preferiria que continuasse assim, disse Naruto enquanto insinuava a Jorah que sabia que o cavaleiro era um espião da Aranha, e que essa conversa secreta não deveria ficar registrada para que Varys soubesse. Jorah assentiu discretamente em sinal de compreensão. Então por que você está aqui? Perguntou Daenerys curiosamente enquanto Naruto andava ao redor da tenda para dar uma olhada antes de se virar para ela. Para ajudar você. Bem, até certo ponto, pelo menos. Eu ia intervir no dia do seu casamento com Khal Drogo, mas tive a sensação de que o homem não me apreciaria lá. Eu posso ter chamado o pai dele e o pai do pai de alguns nomes escolhidos no passado na língua Dothraki, respondeu Naruto com um gesto de mão para dizer que era uma coisa pequena que dois homens de temperamento explosivo levaram muito além da proporção. Como você pretende me ajudar exatamente? Perguntou Daenerys enquanto Naruto inclinava a cabeça ainda mais, e ela poderia jurar que ele estava sorrindo por baixo da máscara. Dando a você um meio de se erguer e retomar o trono de ferro, respondeu Naruto antes de enfiar a mão dentro da manga de suas vestes e tirar um baú. Como você? Perguntou Daenerys enquanto Naruto parecia estar sorrindo por trás da máscara. E ele estava sorrindo. Magia ou prestidigitação? Escolha, respondeu Naruto antes de colocar o baú no chão e abri-lo para revelar o que havia dentro. Isso é. Isso é. Perguntou Daenerys antes de caminhar em direção a eles e até Jorah ficou surpreso. Ovos de dragão? Sim. Eu os peguei da tenda do seu irmão. O homem é muitas coisas, mas inteligente não é uma delas.
Ele deixa o baú desprotegido. Ele nem mesmo está escondido de olhares curiosos em sua tenda. Sua mente deve estar realmente perdida se ele acha que ninguém entrará em seu quarto para pegar algo como esses ovos, respondeu Naruto enquanto Daenerys gentilmente pegava um e o segurava amorosamente em suas mãos. Meu irmão não me deixou segurá-los. Ele disse que eram dele por direito e que ninguém, nem mesmo eu, poderia cuidar desses ovos, disse Daenerys enquanto Naruto balançava a cabeça. Seu irmão é um idiota. Você sabe disso. Eu sei disso. Jorah aqui sabe disso. Khal Drogo sabe disso. E até mesmo os cavalos desta horda Dothraki sabem disso e diriam isso se pudessem falar, respondeu Naruto antes de se abaixar e pegar outro ovo para dar uma olhada mais de perto. Eles são realmente ovos de dragão? Parte de mim sempre temeu que não fossem, na pior das hipóteses, pedras bem pintadas com a intenção de nos enganar, perguntou Daenerys enquanto Naruto inspecionava o que estava em sua mão antes de concordar. Eu conheço ovos de dragão. Eu já vi dragões e seus ovos. Esses são definitivamente os ovos de um dragão. Sem dúvida, a dragão fêmea em questão deu sua vida para fazer esses 3 antes de perecer, respondeu Naruto tristemente, já que ele havia ajudado e nutrido dragões até ter certeza de que eles poderiam cuidar de si mesmos. E por um tempo eles permaneceram, até que vários eventos aconteceram para destruí-los. Você vai trazer esses dragões de volta à vida? Perguntou Daenerys enquanto Naruto lhe lançava um olhar travesso com seus 3 olhos. Não exatamente. Você é, ou melhor, você um dia fará esses ovos chocarem, minha querida. Claro, eles precisarão de um empurrãozinho na direção certa. Então meu plano é em 2 partes. Primeiro, eu uso meu poder para dar a eles uma boa base para voltarem ao mundo quando for a hora certa, disse Naruto antes de usar seu chakra nos ovos de dragão e fazê-los brilhar com vida neles. Qual é a segunda parte? Perguntou Daenerys depois que ele terminou a dela e colocou as 3 no baú antes de lhe dar um olhar triste. Envolve você. Para se conectar com você e obedecer seus comandos, é necessário um meio de chocá-los condizente com sua linhagem Targaryen. Infelizmente, não posso lhe dizer, nem o farei enquanto seu irmão ainda estiver vivo. Se Viserys soubesse o que acabei de fazer e descobrisse a verdade por trás de como um humano pode chocar esses dragões com a situação certa, ele não hesitaria em sacrificar você. Ele já fez isso com seu casamento arranjado com Khal Drogo para o exército do homem, respondeu Naruto com Daenerys franzindo a testa. Eu não entendo. Para trazer os dragões de volta, eu devo ser oferecida como sacrifício? Perguntou Daenerys com um toque de preocupação em sua voz. Não. Nada disso. Mas para despertar esses ovos, um sacrifício de tipo será necessário e vai doer muito. Eu vi sua futura Daenerys Targaryen. Ou pelo menos parte dela em um momento do tempo. Neste dito futuro, você experimentará uma grande quantidade de dor emocional após algo horrível acontecer com você. Dor além da medida. Eu não direi o que, pois você tentará evitar isso, e assim piorar as coisas. O que eu preciso fazer é plantar o conhecimento em sua mente, onde ele permanecerá trancado até que o dito momento no tempo de fato aconteça, disse Naruto antes de levantar seu dedo indicador em sua mão esquerda que agora estava brilhando com uma chama azul na ponta e se moveu em direção à mulher agora ligeiramente assustada. Meu bebê? Perguntou Daenerys enquanto Naruto parava na frente dela e viu Jorah pegando sua espada lentamente e avaliando como atacar tal homem sem ser pego. Sinceramente, não sei. Embora eu tenha o poder de ver o futuro, apenas fragmentos de tempo e imagens borradas, na melhor das hipóteses. O momento no tempo que testemunhei não me permitiu vê-la pessoalmente, ainda grávida ou após o nascimento do seu filho. O que eu sei e vi naquele breve momento no tempo foi que você será, sem dúvida, uma mãe, respondeu Naruto em um sentido enigmático. E o conhecimento que você deseja me dar não fará mal ao meu bebê? Perguntou Daenerys enquanto olhava para o dedo indicador da mão dele, atualmente coberto por um fogo azul. Além de uma pequena dor de cabeça que vai passar em poucos minutos, nem vai te machucar. Peço desculpas pelo segredo em relação a essa parte do processo, mas Viserys não pode saber sobre o conhecimento que estou lhe dando de forma alguma.
Você é a chave para trazer esses dragões de volta, minha querida, e você o fará em breve. Mas se for feito antes do previsto e com Viserys buscando controlá-los, isso só significará desastre para você, se não para todos nesta horda Dothraki antes que eu possa voltar para contê-los, respondeu Naruto com a jovem mulher Targaryen assentindo relutantemente. Contanto que meu bebê não seja machucado, aceitarei esse conhecimento, respondeu Daenerys enquanto Naruto assentiu. Infelizmente, minha querida, quando a informação sobre o que fazer for desbloqueada e como foi desbloqueada pelo que um dia acontecerá com você em breve, você muito bem desejará que nenhum de nós dois tivesse se conhecido. Mas você deve sofrer Daenerys Targaryen. Nada é verdadeiramente conquistado sem alguma medida de sacrifício. Você quer receber, então você deve dar também. Você aprenderá isso em breve neste jogo não de tronos, mas da vida. Pensou Naruto antes de tocar sua testa com seu dedo indicador e implantar o conhecimento de como chocar os ovos de dragão dentro de sua cabeça. Quando acabou, Naruto se afastou para ver Daenerys franzir um pouco a testa com a dor de cabeça que lhe disseram que a atingiria. Com certeza, minutos depois, a pulsação em suas têmporas passou, e ela viu Jorah olhando para ela para ver se ela estava bem. Sorrindo, ela sentiu que estava bem, e se virou para agradecer Naruto pela ação. Apenas para descobrir que ele tinha ido embora com um único bilhete na mesa ao lado de onde ele estava. Daenerys, eu tenho observado você e seu irmão idiota por algum tempo. Eu realmente ajudei na sua fuga de Dragonstone quando os exércitos de Robert e a frota de Santani se moveram para tomar seu navio. Ambos não ficaram muito felizes comigo quando eu neguei a eles o que eles queriam em termos de sua morte imediata. Mas como Ned Stark, eu não acredito em matar uma criança inocente. Eu queria ver o que você e seu irmão fariam quando crescessem para enfrentar o mundo e você não me decepcionou. Seu irmão, no entanto, decepcionou. A loucura nele claramente tomou conta de sua mente, então tome cuidado com ele pelo bem do seu bebê. Tudo o que posso fazer agora é dar conselhos a você nesta mensagem, que se destruirá quando você terminar de ler, então não se surpreenda quando ela cair em pedaços como pergaminho quebradiço. Resumindo, meu conselho para você é este, de um homem sábio para uma jovem mulher que busca agarrar seu destino pela garganta e colocá-lo em uma armadilha de mandíbula de aço. Mantenha seus olhos afiados e sua mente ainda mais afiada. Esteja ciente de quem você confia e aqueles em quem você pode confiar sem questionar devem ser mantidos perto do peito. Mas não muito perto se eles decidirem virar as coisas contra você. Lembre-se, você pode um dia se tornar a rainha dos 7 reinos, ou muito bem chegar perto do objetivo de alguma forma. As pessoas ao seu redor vão querer entrar no andar terra e se virem sinais de que sua campanha está prestes a falhar, elas podem pular do navio para o que acreditam ser o lado vencedor, oferecendo você em troca de algo como ouro ou algo mais material que elas possam realmente segurar com as mãos. Se você encontrar um lugar para governar e se tornar rainha, seja em Porto Real ou em algum lugar aqui em Essos, seja gentil com seus súditos. Seja justo com eles, mas seja firme também quando se trata de distribuir punições por crimes que eles cometeram. Mostre que você tem força e não tenha medo de usá-la, mas ao mesmo tempo use apenas a quantidade certa a cada vez. Governe com precisão quando se trata de decidir questões sobre questões rápidas e desajeitadas que você só encontraria ao olhar para um açougueiro bêbado. Sinceramente, não sei se você é de fato digno do trono de ferro ou mesmo de governar um reino em geral. Você tem o potencial, o que é mais do que posso dizer ou ver em relação ao seu irmão idiota. Ele não será o rei dos 7 reinos. Disso tenho certeza. Até você pode ver. Mantenha esses ovos de dragão por perto. Certifique-se de que nada aconteça com eles até chegar a hora de vê-los chocar. Você saberá o que fazer quando for a hora de realizar o ritual para isso. Tudo o que posso dizer agora é: boa sorte, Daenerys Targaryen, e que você cresça para ser a rainha que eu sei em meu coração que você pode ser nesta vida. Atenciosamente, Naruto da casa Uzumaki, o sábio demoníaco. PS Não conte a ninguém sobre esta carta depois que ela for destruída. Eu ainda tenho uma reputação a manter. E logo após ler a última parte, Daenerys viu um símbolo no papel brilhar e o pergaminho se dissolver em pequenos pedaços antes de ser levado pelo vento que entrava na tenda.
Os poderes do sábio são de fato a lenda que os bardos sempre cantam nas tavernas, disse Jor enquanto Daenerys assentiu antes de olhar para os ovos de dragão no baú e tocar cada um deles. Gentilmente. Disso, não há dúvidas, Sor Jorah. Devemos proteger esses 3 ovos. Não apenas do meu irmão, mas de todos os outros quando eles chocarem, respondeu Daenerys com Jorah olhando para os ovos. Se eles chocarem Khaleesi, rebateu Jorah e foi recebido com um olhar firme. Olhe para esses ovos e me diga que eles não têm potencial para chocar. Perguntou Daenerys, enquanto Jorah via que cada ovo parecia mais vivo do que antes. Talvez eles o façam. Lembre-se, o sábio deixou os meios para despertá-los trancados em sua mente. Apenas para serem livres para usar quando algo de extrema dor emocional acontecer, rebateu Jorah e lembrou a mulher do que ela temia em relação ao que essa dor poderia ser para chocar os ovos. É por isso que você vai garantir que tal dor nunca aconteça. Embora eu não me importe com a ideia de chocar esses ovos e criar 3 dragões. Não pagarei tal preço se for o que suspeito ou próximo do que suspeito, respondeu Daenerys enquanto Jorah assentiu. Se esse é o seu desejo, Khaleesi, disse Jorah, enquanto no fundo ele sabia que contar a Robert sobre a gravidez de Daenerys causaria uma reação severa mais tarde para a mulher. Nas profundezas de sua mente, a lealdade à coroa, e ajudá-los dessa forma para um dia matar essa mulher junto com seu filho não nascido era considerado errado na mente de Jorah. Ela era uma Targaryen, mas Daenerys não tinha nada da loucura que seu irmão tinha e ainda podia ver crescendo nele. Talvez a loucura dele cancelasse a dela simplesmente porque ele a pegou primeiro e fez a irmã do homem querer se tornar o oposto dele. Loucura destruindo loucura. Um conceito interessante digno de discussão entre mestres. Ou talvez os deuses do Antigo e do Novo tivessem jogado uma moeda como fizeram com Viserys com o resultado oposto com Daenerys sendo sã. Seja qual for o caso, Jorah sabia que mesmo com todas as informações que ele enviou antes que chegariam à aranha, ele defenderia essa mulher de qualquer dano, na verdade. Ele sabia que suas informações eram dignas de um perdão real, mas no fundo Jorah também sabia que tal perdão assinado pelo rei também era a sentença de morte para Daenerys e o bebê que ela carregava. Ele poderia muito bem ter assinado sua assinatura para que o perdão voltasse para Westeros com o sangue e as vidas de 2 Targaryens inocentes. No mínimo, ele poderia ficar de olho em futuros assassinos e detê-los quando tentassem fazer a tentativa. Jorah também sabia que a única vantagem aqui era que ele sabia que os assassinos viriam direto para Daenerys. Ele não tinha certeza de como, quando ou onde eles atacariam. Apenas que eles viriam em breve e seriam implacáveis. Kingsland, mão do rei, Ned estava em seu escritório durante a justa. Ele tinha ido com Jory para olhar a última localização conhecida de Jon antes de ser morto e viu o ferreiro lá. O homem era de uma persuasão idosa, nada de especial nele aos olhos de Ned. Bom com suas ferramentas e mãos para fazer armaduras e armas. Nada mais. Mas o homem muito mais jovem e aprendiz do ferreiro era outra questão. Ned conhecia Robert desde que eram crianças crescendo sob a orientação de Jon Arryn e um dia se tornaram homens adultos. Então, quando Ned praticamente viu a imagem cuspida de Robert durante seus anos mais jovens naquele jovem chamado Gendry, fez sentido o que Jon estava procurando. Gendry era um dos muitos bastardos de Robert. Sem dúvida, foi com uma das primeiras prostitutas com quem Robert teve relações após seu casamento com Cersei, se a idade do jovem fosse alguma coisa para se considerar. Gendry tinha todas as características de Robert, do cabelo aos olhos e a constituição muscular, que foi aprimorada por seu tempo trabalhando para o ferreiro. Com uma educação adequada e orientação correta, se Gendry fosse um filho legítimo de Robert, ele seria o herdeiro do trono. Mas isso não explicava por que Jon estava investigando um, se não mais, dos bastardos de Robert por todo o King's Landing. E como isso estava conectado ao livro contendo a linhagem de todas as grandes casas de Westeros? Havia algum tipo de segredo escondido no livro que ele não estava vendo que outros viram e, portanto, fez com que Jon Arryn fosse morto? Seus pensamentos sobre o assunto foram interrompidos quando Jorah entrou e fez uma reverência. Meu senhor, sua graça, a rainha, está aqui para vê-lo, disse Jorah antes de se afastar e Cersei entrar na sala antes de sair. Vossa graça,
disse Ned com um aceno de cabeça respeitosamente. Você está perdendo o torneio que meu marido está lhe oferecendo, comentou Cersei enquanto olhava para o livro que Ned estava lendo. Colocar meu nome nele não o torna meu. Eu era contra o torneio desde o começo, já que era uma despesa desnecessária. A coroa já está profundamente endividada, bem acima de 6 milhões, com metade disso devido ao seu pai e não precisa adicionar mais nada ao valor, respondeu Ned enquanto os olhos de Cersei se arregalaram de surpresa, já que ela não sabia dessa informação. Ela teria que enviar um corvo ao seu pai para que ele quitasse sua metade da dívida assim que fizesse de Joffrey o novo rei. Estou preocupada aqui porque acredito que devemos deixar o que aconteceu na Estrada do Rei e na estalagem para trás. A feiura de tudo isso com a briga e arrastar todo mundo para fora da cama daquele jeito para encarar Robert como criminosos comuns. Foi um pouco extremo, admito. Ainda assim, as mães tendem a ir ao extremo quando se trata dos filhos que amam. Especialmente depois que uma delas foi machucada por um certo sábio de 3 olhos, disse Cersei com Ned sem dizer nada a princípio. Ele estava protegendo uma das minhas filhas assim como você estava protegendo seu filho, rebateu Ned por fim, enquanto Cersei estreitava os olhos, pois sabia que era verdade, mas não gostava daquilo mesmo assim. Como está Sansa? Perguntou Cersei curiosamente. Surpreendentemente, ela gosta daqui, respondeu Ned, agora com Cersei sorrindo. Ela é a única Stark que faz isso, comentou Cersei enquanto Ned a olhava com olhos penetrantes. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ned, achando estranho que a mulher tivesse vindo vê-lo justamente nessa hora. Eu poderia perguntar o mesmo a você. O que você espera alcançar em Porto Real? Além de ajudar meu marido a não fazer papel de bobo maior do que ele já fez nas últimas 2 décadas, disse Cersei com Ned vendo seu olhar se mover para o livro agora na mesa por um segundo. Jon Arryn foi assassinado. Pretendo descobrir quem fez o ato e trazê-lo para enfrentar a justiça do rei. O homem criou Robert e eu quando éramos apenas garotos. Não descobrir quem o matou seria um insulto à sua memória. Além disso, Robert me chamou para servir e proteger o reino com o melhor das minhas habilidades. Farei isso até que ele me diga para fazer o contrário, respondeu Ned com Cersei balançando a cabeça. Eu sei o que você está fazendo quando se trata de Robert. Você não pode mudá-lo. Ninguém pode mudá-lo. Uma vez que ele coloca sua mente em algo, isso fica lá até que a ação seja feita. Ele fará o que quiser, que é tudo o que ele sempre fez. O melhor que você pode fazer é pegar os pedaços deixados no rastro de suas ações, explicou Cersei enquanto via Ned dando de ombros. Se esse é meu trabalho, então que assim seja, respondeu Ned calmamente, pois sabia de seu dever para com Robert e não se importava nem um pouco. Considerando quem mais poderia ter se sentado no trono em vez de Robert e ele teria que servir, foi uma troca justa. Kings Road, no momento, Catelyn e Roderick estavam cavalgando há algum tempo antes de pararem em uma pousada próxima para descansar até voltarem para Winterfell. Quanto mais cedo, melhor para Catelyn, pois ela ainda se preocupava com seu filho, que já deveria ter acordado e, esperançosamente, contado a Robb o que sabia sobre sua primeira experiência de quase morte. Agora mais do que nunca, a mulher nascida em Tully tinha certeza de que os Lannisters estavam envolvidos com o que aconteceu com Bran e até mesmo com a morte de Jon Arryn com o que aconteceu recentemente em Porto Real. Ao mesmo tempo, Catelyn sabia que elas tinham que se manter longe de serem reconhecidas pelos diferentes vassalos que estavam hospedados ali enquanto representavam seus lordes. Cat sabia que seria reconhecida por bem mais da metade dos homens na pousada, se eles realmente olhassem para ela e não queria que eles fizessem um escândalo. Infelizmente, seu desejo de permanecer anônima enquanto estava na estrada foi arruinado por uma fonte externa, de uma casa que ela desprezava muito no momento. Sinto muito, meu senhor, estamos lotados, disse o estalajadeiro enquanto Cat franzia a testa, de onde podia ver quem era. Meus homens podem dormir nos estábulos. Quanto a mim, não preciso de um quarto grande, dado meu pequeno tamanho, disse um Tyrion Lannister enquanto entrava saltitando em seus passos. Certamente, meu senhor. Não temos nada, disse o estalajadeiro enquanto Tyrion sorria com ar de cumplicidade. Não há nada que eu possa fazer para remediar isso.
Questionou Tyrion enquanto segurava uma pequena quantidade de dragões de ouro em suas mãos e lançava aos vários homens na sala um olhar do tipo: quem deseja abrir mão de seu quarto? Você pode ficar com o meu, ofereceu um homem barbudo que claramente era um mercenário no grupo. Eis um homem inteligente, respondeu Tyrion antes de entregar o ouro ao homem e dizer ao seu companheiro Jorem para jantar com ele. Lord Lannister, posso entretê-lo enquanto come? Em homenagem à vitória de seu pai em Porto Real, perguntou o bardo no canto na esperança de ganhar um pouco daquele sempre valioso ouro Lannister. Nada vai estragar mais meu jantar. Oh, Lady Stark! Que prazer inesperado! Lamento não poder vê-la em Winterfell. Encontrei-me com seu filho Robb, o jovem Bran. Fiquei feliz em ver que seu segundo filho mais novo havia se recuperado do ferimento, disse Tyrion, e suas palavras fizeram muitas cabeças na sala se arregalarem. Para a surpresa do homem baixo, Catelyn não parecia feliz em vê-lo. Muito pelo contrário. Eu ainda era Catelyn Tully, da última vez que fiquei aqui. Você, Sor, é o morcego negro de arranhal que vejo incrustado em seu casaco, questionou Catelyn a um cavaleiro de uma casa que servia a lealdade de sua família. Sim, é milady, disse o homem de arranhal orgulhosamente. E Lady Went é uma amiga verdadeira e honesta. De meu pai, Lord Alster de Correrio, perguntou Catelyn enquanto o homem assentiu. Sim, ela é, disse o cavaleiro. O Garanhão Vermelho sempre foi uma visão bem-vinda em Correrio. Meu pai conta com Jonas Bracken entre seus mais antigos e confiáveis homens da bandeira, disse Catelyn enquanto o cavaleiro da casa Bracken assentiu. Meu senhor está honrado por sua confiança, disse o cavaleiro da casa Bracken. Eu invejo seu pai e todos os seus bons amigos, Lady Stark. Mas não vejo bem o propósito disto, disse Tyrion com sua mente confusa sobre o que estava acontecendo aqui. Eu também conheço seu sigilo. As torres gêmeas da casa Frey. Como está seu senhor, Sor? Perguntou Catelyn ao cavaleiro da casa Frey. Lord Valder está bem, minha senhora. Ele pediu a seu pai a honra de sua presença em seu 90º dia de nome. Quando ele planeja tomar outra esposa, disse o cavaleiro da casa Frey com Catelyn assentindo. Disse Tyrion, que achou aquela informação interessante antes de se concentrar novamente em Catelyn Stark. E pelos deuses antigos e pelos novos ela parecia zangada com ele. O que nos 7 infernos ele fez para deixá-la tão chateada? Ele tinha sido um bom cavalheiro com ela quando estava em Winterfell durante o tempo em que o rei Robert estava lá. Certo, Tyrion realmente não havia tanto quanto seus outros irmãos, mas isso não significava que ele tinha feito algo para provocar a ira desta mulher parada na frente dele. Antes ou depois que ele deixou Winterfell para a muralha e depois voltou para a casa da casa Stark. Na verdade, ele tinha dado ao jovem Bran Stark um presente na forma de esquemas feitos para um mecanismo de arnês de escalada que ele tinha criado durante seu tempo em Winterfell, e lendo em sua biblioteca. Na verdade, era de um projeto antigo feito ironicamente por Bran, o construtor, em seus anos mais velhos, mas Tyrion o havia aprimorado com suas próprias modificações e dado ao jovem Lorde como um presente para que o pobre garoto Stark não caísse novamente. Ele realmente tinha uma queda por bastardos, aleijados e coisas quebradas. Considerando quão bagunçada sua própria vida era em Casterly Rock com sua família, não era tão surpreendente assim. Este homem entrou na minha casa como convidado e lá, ele conspirou para assassinar meu filho. Um menino de 10 anos. Em nome do rei Robert e dos bons lordes que você serve, eu o convoco para prendê-lo e me ajudar a devolvê-lo a Winterfell para guardar a justiça do rei, exclamou Catelyn com raiva, com um fogo nos olhos que você pensaria que a pessoa no lado severo desse olhar se transformaria em cinzas. E assim, todos os cavaleiros na sala sacaram suas espadas e as apontaram para Tyrion. Que diabos eu fiz? De novo para merecer isso, pensou Tyrion ao ver tantas espadas apontadas para ele. E pensar que tudo o que ele tinha vindo fazer ali era comer, beber vinho e dormir no quarto. A-M-Y-A-Y.
Mais um capítulo longo. Espero que tenham gostado. Tentando criar o clima para o que acontece a seguir e tudo mais. Novamente, espero estar fazendo um excelente crossover aqui, e que vocês estejam gostando. Até a próxima. Paz.